Fala galera, Azul na área. Quem não for inscrito no canal já se inscreve, já ativa o sininho, deixa um like porque o canal é novo, é muito importante engajar pra mim. Cara, e cada inscrito novo, cada notificação nova aqui de inscrito, cara, eu fico feliz pra caramba. Então se inscreve aí. Cara, eu vou fazer uma análise pessoal aqui sobre o Léo Stronda ter saído do bonde da Stronda, tá? Ele deu um depoimento aí, fazendo a notificação ao povo tal, de que ele tá saindo do bonde da Stronda e se explicou o porquê tal. Até porque eu acredito que ele deve ter pensado muito, até pelo o Diego Tug lá tal. Eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês darem uma olhada. Depois tem um vídeo completo, vocês pesquisam aí no YouTube sobre o depoimento que ele deu aí da saída dele do A minha bonde da visão Estônia. espiritual ganhou uma proporção absurda. Então, muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu sonhei, eu ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria não fazer mais parte do Bonde da História. Porque, por mais que eu tentasse mudar o segmento do Bonde da História, ele sempre seria a temática dele sempre estaria ligado àquela velha criatura e aqueles velhos hábitos do pecado. E então, eu fiquei quase um ano remoendo isso dentro de mim, com medo de falar isso pro Diego, né, filho do Borstal. E porque eu tinha medo da reação dele, não medo, mas eu tinha... Eu amo muito o cara, então eu fiquei com medo de magoar os sentimentos dele, mas eu sabia que eu precisava dar um basta e radicalizar isso. Por mais que a gente não fizesse show, mas eu precisava oficializar isso com ele. E eu fui conversar com ele, e como eu falei para vocês no início, ele entendeu super assim, ele ficou muito do meu lado. Então eu oficializei a minha saída do Borgestrona. Então eu não faço mais parte do Borgestrona. Eu não sei o que vai ser do Borgestrona a partir de agora. O Borgestrona é de Diego, ainda ele tem as coisas, domina o canal, tudo. Mas um pedido de Deus para mim também é que eu viesse a público oficializar isso para vocês. Eu também estava remoendo só o tempo que eu estava com medo da reação dos meus fãs, das coisas. Mas algumas pessoas podem até achar que eu estou sendo radical demais. Mas eu digo para vocês, cara, radical foi Jesus ter morrido na cruz por mim. E isso eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nem perto de fazer algo desse nível, né? Até porque a gente não tem o que a gente faça aqui em terra que vai merecer o perdão, a vida de Deus, né? Ele veio aqui para lavar nossos pecados e perdoar eles, né? Então, o primeiro mandamento que a gente recebe para mudar de vida e ser uma nova pessoa é arrepender-vos, né? Se arrepender do que você fez de errado e viver uma nova vida, né, em Cristo. Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E é isso que eu venho tentando fazer de um tempo para cá. Então, de um tempo para cá, eu sou um cara um pouco mais solitário, fora das câmeras. Como vocês podem ver aqui em casa, já não tem mais aquele monte de gente que tinha antigamente. Algumas pessoas até me perguntam sobre relacionamento, eu também estou bem out desse tipo de coisa. Estou tentando me reconectar mais comigo mesmo, com Deus. Eu estou tirando da minha vida tudo aquilo que me prendia no pecado, sabe? Eu não sou perfeito, é assim ainda. Só que, graças a Deus, agora o meu erro ele é um acidente de percurso. Uma coisa que acontece e eu falo, puta, eu não devia ter feito isso. Mas agora eu não vivo mais a prática do pecado, não acho mais normal algumas coisas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque o assunto não é mais bom gestão, eu não estou aqui para convencer ninguém sobre o que eu acredito ou não, mas é só o meu testemunho do porquê da minha saída do Bom Gestor. Vou te falar, dá medo, cara. Dá medo de você encerrar uma coisa assim que fez parte da sua vida durante muito tempo, né? Eu fiz uma promessa pro Diego há muito tempo atrás que eu nunca sairia do Bom Gestor, que aquilo era algo nosso, que fez da minha vida andar, era algo pro mim, onde eu conseguia dar uma vida melhor para minha família. E eu prometi isso para ele, que eu nunca ia abandonar ele.
E eu pretendo seguir essa promessa que eu fiz para ele, mas não fazendo parte do Lordson. Não vou abandonar. Aí E vimos aí o pedaço o trecho do depoimento dele. Cara, na vida ninguém nasce maduro. Não tem quem na vida que nunca errou. Ah, você tá dizendo que ele ter participado, ter feito o bonde da Estonda foi um erro? Não, claro que não. Até porque acredito que o Léo Stronda não seria o Léo Stronda hoje se não fosse o bonde da Stronda. Mas muita coisa tem fases que a gente passa, períodos de aprendizagem que a gente passa. A gente vê o Léo Stronda falando muito de Deus e a sua conexão de Deus. Eu recentemente me batizei na igreja evangélica. Eu senti que eu deveria, mas assim, eu não sou a favor 100% da doutrina evangélica e não sigo 100% a doutrina evangélica. Eu sou a favor do meu relacionamento com Deus, de ser um relacionamento 100% meu com Deus. A mesma coisa que eu acredito que o Léo Stronda queira passar ali, tanto é que ele não entra tanto em intermédio de religião. Ele entra falando de Deus e da experiência dele com Deus. Cara, muitas coisas na vida a gente passa por fases de aprendizado. Ou seja, por mais que seja erros que nós estamos cometendo, talvez a gente naquele período, naquela proporção de maturidade que a gente tinha, a gente não tinha noção do quão errado era, ou do quão ruim era a atitude, ou o que iria causar de colaterais às nossas atitudes. E aí, através do erro, através do processo, a gente acaba aprendendo e aí criando a maturidade. Cara, tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Inclusive a saída dele do bonde da Stronda tem os pontos negativos, tem os pontos positivos. A participação anteriormente dele no bonde da Stronda, logo quando era o hype mesmo, lá de Mansão Tang Stronda, pontos positivos e negativos. Cara, ele é um cara que talvez na juventude dele fosse um cara que ele gostasse de beber, de festa, de putaria, de mulherada, de regaçar com tudo, cara, mas isso é a maturidade e a cabeça que ele tinha na época. Ele soube usar o que ele teve de experiência, de erros e acertos e trazer aquilo como maturidade. Cara, e muita coisa no jovem acontece assim. Jovem na musculação, muitas vezes a gente vê, por exemplo, agregando aí, até porque o Léo Stronda é da maromba, a galera entra na academia, entra na musculação com a intenção de ficar bombado a qualquer custo. Cara, não vê longevidade, não vê saúde. Às vezes sai usando aí esteroide anabolizante de maneira desenfreada, sem se preocupar com amanhã, tá? Ele só o que ele realmente quer? Ele só quer competir quem pega mais mulher com o amiguinho dele, se ele é mais forte que o amiguinho dele. Ou então tem aquele jovem que parte pra cachaça, que ele quer ser o que mais bebe, ou que mais fala sobre bebida, ele quer se incluir no meio e ele quer ser o destaque no meio. Não há quem não queira nessa fase. Só que daí, com o tempo, a gente aprende que a gente tem que fazer o nosso, tem que fazer o que é melhor pra gente mesmo. Não ligar tanto para a opinião do próximo, não ligar tanto para a opinião dos outros. E você passa a ter atitudes para você mesmo. E aí você passa a, em vez de querer se incluir onde muitas vezes você não se encaixa, você começa a ter um entendimento que o seu valor é tão quanto dos outros. Todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem o seu valor. Então, cabe a você fazer a escolha de quem quer, de quem você quer ao seu lado e das suas atitudes do que convém e o que não convém. Então, logo, por exemplo, na época que ele passava, talvez convinha para ele tomar tais atitudes. Aí ele foi amadurecendo, viu quais eram as consequências, o que causou, quais foram os erros, o que poderia ser melhor. Talvez se você chegasse e perguntasse para ele assim, você faria tudo de novo? Talvez ele faria. O Léo Stronda de hoje, talvez não seria o Léo Stronda de hoje se ele não tivesse passado pelas mesmas experiências, tá? E daí aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele, a questão da queimadura, aquela outra questão do rompimento do peito. E, cara, e isso, às vezes, foi uma aprovação para ele se reerguer, ver o quanto ele é capaz, o quanto é forte. E isso acabou fortalecendo a fé dele. E ele sentiu que não convinha mais para ele, talvez, participar de um grupo que
ali incentivasse o consumo de bebida alcoólica ou que incentivasse uma vida desregrada, tal. E hoje, se você for seguir uma vida como o Léo Stronda segue, cara, ele é um cara, você falar que ele não usa hormônio, claro que ele usa, mas ele provavelmente não usa mais de maneira desenfreada. Eu não sei se ele bebe ainda ou não bebe. Ah, não, ele falou ainda no depoimento que não bebia mais. Mas provavelmente ele já não vinha bebendo de a ponto de ficar bêbado mesmo. E as atitudes dele, você vê que ele procura fazer bem ao próximo. Você dificilmente, cara, quase nunca você vê ele falando mal de alguém. Pontualmente, uma vez ou outra, quando alguém ataca muito ele, ele vai lá e fala. Mas ele é um cara que sempre pega o bem ao próximo. Ele é um cara pacífico e ele fala muito de Deus. Então tem experiências que não convêm mais para ele. Talvez e ele tentou ainda reformular o Bonde da Estronda, trazendo músicas que falassem de outros assuntos que não fosse álcool, putaria, tal, e, e tentar falar de uma outra coisa, cara, mas não deu certo. Ele sentiu que na vida dele não convinha mais certas atitudes e essas atitudes ele teve que deixar de lado. Claro que toda mudança de direção pode ser muito dolorosa, porque eu acredito que o Diego, o Tug, deve ser muito amigo dele, deve ter consideração enorme. Então, para ele explicar como foi, e logo os dois se entenderam e coube ali com compreender a amizade, compreender o lado do Léo Stronda, acho que todo mundo entendeu. E, cara, isso fica de grande aprendizado para você que é jovem. Eu também já errei, já passei por experiências na minha vida que se eu não tivesse passado, não seria eu hoje, tá? E foi importante eu passar. Mas coisas, atitudes que eu tinha antes, que eu não vinha a consequência, eu talvez era ingênuo, até sabia que era errado, mas não sabia o quão era errado, o quanto ia me causar de colaterais, são atitudes que não me convêm mais. Que hoje em dia eu não praticaria de maneira nenhuma. É, muito parecido com as atitudes de Léo Stronda, relacionada a álcool, relacionada a hormônios, relacionada a coisas extremistas, apologia à putaria, entendeu? Então é um grau de evolução do ser humano. Eu acho que o objetivo da nossa vida aqui, pelo menos para mim, o maior objetivo da nossa vida não é ficar o mais rico possível, nem, sei lá, ter a maior, ou algo maior possível. Seria, assim, evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente. Acho que o cara que sai, não diria vencedor, mas o cara que sai com um bom proveito na vida é aquele que teve um bom grau de evolução. Mas a evolução muitas vezes é dolorosa. É como o pássaro que às vezes tem que quebrar o bico para ele vir por uma nova fase adulta, ou uma borboleta tem que sair do casulo. Tem fases que são extremamente dolorosas, tá? A vida não é aquele ápice de entusiasmo o tempo todo. Isso se chama flow, isso não é felicidade. Felicidade é diferente de flow. Flow é aquele ápice de entusiasmo, de empolgação que você tem com algo. A felicidade é o bem-estar, a paz constante, aprender com seus erros. Ser resiliente. Não adianta você errar, ficar se culpando, se martirizando. Ou errar e falar, tá tudo lascado, vou errar de novo. É você ser resiliente, aprender com os próprios erros, seguir em frente. Fez algo muito errado, tome consciência, aprenda com seus erros e não faça mais. Ah, mas eu não deveria ter feito. Cara, você não vai voltar ao passado. Você deveria ter pensado isso antes. Então pensa daqui a agora. Quando eu tiver uma nova atitude, eu penso antes de ter uma atitude. Eu vou pensar antes de fazer. Muitas vezes você, quando não é muito maduro, você é muito impulsivo, você às vezes passa a ser muito agressivo, ah, e às vezes e muitas vezes você não pensa, você só faz as coisas conforme a sua emoção. Tô com vontade, vou e faço. E a partir do momento que você ganha maturidade, você começa a ser disciplinado, começa a ser mais produtivo, começa a ser uma pessoa mais de bem, uma pessoa boa e começa a repensar melhor nas suas atitudes. Ah, mas aí você é maduro, você não vai errar. Não, você vai continuar errando até o fim da sua vida. Mas quanto mais resiliente você for, mais experiente você for, mais você evitar a falha, melhor é, tá? Errar todos nós vamos errar. Errou, aprenda que não faça novamente, aprenda com seus erros, ou se tiver que caminhar ainda por aquele objetivo, faça de maneira diferente. Pense 1000 vezes antes de agir, não seja impulsivo e procure sempre fazer o bem. Essa é a ideia.
tá? Essa foi minha análise, falando, fugindo muito aqui do assunto de dieta, treino, musculação, hormônios e tal, mas é um recado super importante, acho que principalmente pra galera aí entre 15 a 22, 24 anos de idade. Beleza, galera? Se inscreve no canal, dá um curtir, ativa o sininho, que é importante também para chegar a notificação. Cada inscrito novo que chega, eu fico feliz pra caramba. Beleza? Tamo junto!